Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdades de Cristo. Estamos voltando para continuar fazendo vídeos, levando as verdades de Cristo a mais e mais pessoas. Esperamos que vocês comentem se concordam com os conteúdos, que vocês falem o que vocês pensam, se vocês acham que é verdade, que o que está sendo explicado, que o que está sendo falado aqui verdadeiramente é bíblico, verdadeiramente é como devemos viver a nossa vida de cristão, ou se não. Não esqueça de deixar seu comentário, que é muito importante. E se você concorda, passe o vídeo adiante, compartilhe com mais pessoas, para que as verdades de Cristo cheguem a mais e mais pessoas. Amém? Sabe, amados, é normal quando nós vivemos uma vida de cristão ou de católico ou de qualquer religião, nós seguirmos tudo o que é nos dito. Então nós vamos aprendendo a partir do que estão nos dizendo, e o que nós aprendemos com o tempo acaba se tornando o que nós acreditamos. E vivemos a nossa vida de fé baseada naquilo em que acreditamos, segundo o que escutamos. Eu, na minha época de cristão, acreditava em muitas coisas, na minha época de católico, quando eu vivia na igreja católica, tanto não era um bom praticante, porque não ia sempre, mas eu acreditava fielmente em tudo que me era dito, porque eu não tinha o costume de ler a Bíblia. Como boa parte, grande maioria dos católicos verdadeiramente não entram a fundo na palavra de Deus, não meditam a fundo na Bíblia. Ficam ali vivendo só o que os padres, só o que as pregações lhe falam, lhe ensinam. No cristianismo, os evangélicos também, grande parte dos evangélicos não tem o costume, o hábito de estar meditando, lendo a palavra, aprendendo. Grande parte dos evangélicos também vivem a sua vida de evangélicos só através do que escutam. E aquilo que eles escutam, que eles aprendem, acaba sendo o seu caminho de fé. Mas nem sempre o que eles estão vivendo, como estão praticando, é verdadeiramente como Deus nos ensina. É verdadeiramente o que Jesus nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina. Muitas coisas são impostas pelo homem mesmo. Algumas práticas religiosas são os homens que criam, e os tempos vão passando e vai virando uma verdade dentro da denominação, dentro da igreja, dentro da comunidade, mas que na maioria das vezes não é verdadeiramente a verdade de Cristo. Eu queria falar hoje sobre a questão templos, né? Eu quero deixar bem claro que eu acho que, eu como cristão, eu acho que é importante estarmos juntos, congregando, porque quando nos afastamos, a grande maioria, se afastar, vai se esfriar, não vai só se afastar dos irmãos, daquela comunidade, vai se afastar de Cristo. Então é importante estar em comunhão, juntos, estarmos sempre buscando a Deus, juntos, um fortalecendo o outro, né? Essa congregação, essa união, independente do lugar, independente da placa. Porque bem sabemos que placa não salva ninguém. Não adianta você defender a placa da sua igreja, de igreja A, de igreja B, de igreja C, não adianta. Porque a placa não vai lhe salvar, o pastor não vai lhe salvar, o padre não vai lhe salvar. Quem salva é Jesus. Mediante a fé, mediante a graça de Cristo Jesus, mediante a fé e mediante a transformação que Ele fez em você. Se verdadeiramente você foi tocado, foi transformado por Jesus, aí sim você se torna merecedor da sua graça, mediante a fé. Mas temos que entender que é importante sim congregar, mas temos que entender que Deus não habita na igreja, no templo. A gente vê os irmãos, Deus está lá na igreja. Às vezes, quando começar o que diz,
o mais importante já estava nos esperando, que era Deus, o Espírito de Deus já estava aqui. Não, isso não é verdade. Se a igreja, se o templo estiver fechado, se não tiver nenhum cristão dentro, Deus não está lá. A partir do momento que entra um cristão, que abre-se a porta e um verdadeiro cristão entra, Deus está lá. Mas Deus não habita entre paredes. Atos 17 e 24. Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Ele não habita em paredes, em construções, em templos feitos por mãos de homens. Porque ele fez o tudo e tudo que nele há foi feito pelas mãos dele. Atos 17 e 24 fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Porque o templo, mãos humanas, porque o templo e morada do Espírito Santo de Deus somos nós. Eu e você. Nós somos o templo de Deus. É em mim e em você, verdadeiro cristão, você que verdadeiramente acredita em Cristo, é em nós que Ele habita. Veja o que diz lá em Hebreus 3, 5 e 6. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Vocês entenderam? Entenderam o que a palavra do Senhor está nos falando? Somos nós, eu e você, o verdadeiro templo onde o Espírito Santo mora. O verdadeiro templo e morada do Espírito Santo. Temos que entender isso, temos que compreender isso, praticar isso. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Veja o que diz. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Entenderam, amados? Ele continua lá em Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vós mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo, com o seu próprio corpo. E assim tem vários textos para você que estuda a Bíblia verdadeiramente, que lê a Bíblia, que não fica só aprendendo com o que dizem, mas sim com o que o Senhor nos diz através da palavra, que meditam na palavra, que lê a palavra. Se você não tem esse hábito, eu aconselho que tenha, que comece todo dia a tirar um tempinho para ler a Bíblia, porque é a sua vida espiritual que está em jogo, é a salvação sua e da sua casa que está em jogo. Então você tem que aprender verdadeiramente da fonte viva, que é a palavra do Senhor. Estudar e ler, para entender e para viver sua vida de cristão correta, certa e justa. Segundo os ensinamentos da palavra de Deus, verdadeiramente. E não segundo o que os homens nos falam, na maioria das vezes distorcido. Temos que entender. Não é placa nenhuma que salva ninguém. Não é religião nenhuma que salva ninguém. Jesus não veio ao mundo para criar religiões. Ele veio ao mundo para salvar pecadores. Então religião nenhuma vai te levar para o céu. O que te leva para o céu é Jesus.
É a transformação do Espírito Santo que habita em você, que habita em mim. Transformação por completo, que nos leva à salvação. E temos que entender que, independente de qual igreja, qual placa nós frequentemos, só há um Salvador, Cristo Jesus. Só há um que pode intermediar a nossa salvação, Cristo Jesus. E a palavra de Deus é bem clara. É bem clara. Você que é católico, leia na sua Bíblia esses versículos que eu falei e procure outros que vão lhe explicar em detalhes, porque Jesus, através da palavra, nos explica em detalhe. Que não adianta nós achar que nossa salvação nós vamos encontrar dentro de 4 paredes. Nós vamos encontrar a salvação dentro de nós. Porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Mas é importante, sim, temos que estar juntos, independente do lugar. O povo de Deus tem que estar unido, junto, congregando junto, orando junto, dando glórias a Deus junto, louvando a Deus juntos. Mas com o entendimento que Deus não está dentro daquelas paredes. Deus está dentro de mim e de você. E que Deus nos abençoe a todos e até o próximo vídeo, se assim Ele permitir. Amém.